Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de bioquímica. Nós falaremos a respeito do ciclo do ácido cítrico, é o chamado também ciclo de Krebs, em homenagem a Krebs, que foi o nosso estudioso aí que desvendou este ciclo e descreveu para nós na literatura. Este ciclo, então, foi descrito por Hans Adolf Krebs, que foi um biólogo, médico e bioquímico alemão. Ele também estudou dois outros ciclos metabólicos importantes, o ciclo da ureia e o ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo que vamos tratar hoje. Então, ele vai descrever isso, descreve isso na literatura e por essa descoberta, por esse tipo de estudo, essa descrição, ele ganhou o Prêmio Nobel em 1953. Então, temos aí a foto do Krebs, é importante, estudioso na área de bioquímica e nos trouxe aí diversos ganhos na medicina, posteriormente em função de sua descoberta. O ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, ele acontece numa importante organela que se chama mitocôndria. Então, a mitocôndria é a nossa central energética do nosso metabolismo. A mitocôndria ela é constituída por uma dupla membrana, chamada então de membrana externa e membrana interna, então uma dupla membrana. Entre estas membranas nós temos um espaço chamado então de espaço entre as membranas ou espaço intermembranas, e na matriz mitocondrial, que seria na região mais interna da mitocôndria, nós vamos ter aí a estrutura do DNA, que elas são uma organela que possui DNA próprio, não está vinculada ao DNA do núcleo da célula, e ribossomos, que são as estruturas responsáveis aí pela síntese de proteínas, ou seja, é uma organela bastante independente. Ela se autorreplica, ela faz a síntese das suas próprias proteínas, das suas enzimas, por possuir material genético próprio, e organela responsável pela tradução e transcrição desse material genético aqui, os ribossomos, responsável aí pela síntese de proteínas. Acredita-se que a mitocôndria tenha sido uma organela que foi fagocitada, então ela era uma bactéria de vida livre, um organismo procarionte de vida livre e que foi fagocitada e passou então a ter uma atividade importante para a célula e recebeu da célula abrigo, proteção e um pré-processamento de materiais para que ela fizesse suas atividades metabólicas, sendo assim exercida uma simbiose entre os dois, e é o que nós chamamos então de teoria endossimbiótica. Então, acredita-se que essa organela tenha sido então um dia, lá no passado, na origem, desenvolvimento das células, tenha sido uma célula procarionte de vida livre. O que sustenta essa teoria é essa questão de ter DNA próprio, comandar seu próprio metabolismo, se autorreplicar e não depender dos comandos do núcleo, como dependem as outras estruturas ali da célula, ok? O ciclo do ácido cítrico ele vai ter como elemento intermediário, inicial, para que faça a primeira estrutura de ligação química de condensação, que é a formação do citrato, que é o que vai dar origem ao nome do ciclo propriamente, ácido cítrico. Nós vamos ter aí então a primeira molécula é a molécula de acetil-CoA. A respeito da molécula de acetil-CoA, vocês já ouviram falar a respeito dela na aula de glicose, onde nós tivemos então a via glicolítica, a glicólise, obedecendo aí a uma série de transformações, onde nós tivemos 10 reações bioquímicas que levaram aí à formação de um elemento chamado piruvato, e esse piruvato poderia seguir dois destinos dependendo do tipo celular, dependendo das enzimas disponíveis para os processos seguintes. Então nós vimos que existe o processo anaeróbico, que é o processo de fermentação. No nosso organismo, nós temos a fermentação lática, realizado pela enzima lactato desidrogenase, e nós temos o outro destino, que é o destino aeróbico, que é a conversão deste piruvato em acetil-CoA, aí já dentro da estrutura da mitocôndria, com a finalidade de servir aí como um elemento de entrada e de dar sequência ao ciclo do ácido cítrico, tema da nossa aula de hoje, que nós falaremos já já. Somente para mostrar para vocês aqui que nós temos a glicose
sendo um fornecedor de acetil-CoA, por essa via então já conhecida de vocês, já estudada, mas nós temos também outras maneiras de conseguir gerar acetil-CoA. Então, nós temos outros tipos de combustíveis que podem nos fornecer a molécula de acetil-CoA. Nós vamos ter, então, o fornecimento de acetil-CoA por meio da molécula, das moléculas de lipídios, então, por meio de degradações, de oxidações de lipídios, que estudaremos posteriormente, numa outra oportunidade, nós vamos gerar molécula de acetil-CoA. Também por meio de degradação de proteínas, catabolismo de aminoácidos, nós vamos conseguir também, através de alguns aminoácidos, gerar a molécula de acetil-CoA intermediária, então, aí do ciclo do ácido cítrico, quando estamos realizando principalmente metabolismos energéticos, utilizando como fonte aí de fornecimento energético. Hein? Porém, o ciclo do ácido cítrico não é um ciclo que somente vai servir à produção de energia. É uma central energética extremamente importante, não pelo processo diretamente de geração de ATP, de energia no ciclo, né? Vocês vão ver que no ciclo em si não vai gerar grandes quantidades de energia, mas vão gerar elementos que serão elementos importantes na formação de energia numa via posterior, que nós vamos estudar também, que se chama cadeia respiratória, fosforilação oxidativa, cadeia transportadora de elétrons. Tá? Então, o destino de alguns elementos deste ciclo que terão uma destinação energética, nós estudaremos posteriormente na cadeia transportadora de elétrons, fosforilação oxidativa. Mas uma coisa importante de sabermos neste momento é que o ciclo do ácido cítrico ele é chamado de um ciclo anfibólico. O que significa anfibólico? A palavra anfi significa de alguma coisa que seja dupla, de alguma coisa que tenha uma dupla função. O nosso caso aqui, o ciclo do ácido cítrico, ele é um ciclo anfibólico, porque ele é um ciclo que vai produzir tanto elementos de caminho, de construção, quanto de quebra. Então, nós vamos ter tanto função de quebras, de degradações, de catabolismo, quanto produtos intermediários, de moléculas deste ciclo que servirão a construções. Então, nós teremos degradações e construções a partir deste ciclo. Então, nós vamos ter aqui, moléculas que vão servir como intermediários. Então, aqui, são as moléculas que nós vamos ter aqui principais, no ciclo do ácido cítrico, que nós já vamos estudar com detalhes. Mas alguns desses intermediários, eles servem, para destino de construção de outros elementos dos nossos processos biológicos, das nossas biomoléculas. Então, por exemplo, tem um intermediário que se chama alfa-cetoglutarato. Ele vai servir, por exemplo, para dar origem a alguns tipos de aminoácidos. O succinil-CoA, também intermediário deste ciclo, serve, por exemplo, como intermediário para a síntese de porfirinas de grupo M. Nós temos também outros intermediários, sendo utilizados para a biossíntese de alguns aminoácidos, são utilizados também para a biossíntese, além de aminoácidos, para a biossíntese de molécula de glicose, que é um processo que nós chamamos de gliconeogênese, ou síntese de glicose de novo, para que a gente possa sustentar o organismo em momentos onde o fornecimento de glicose e as nossas reservas de glicose estão deficitárias, então nós vamos precisar construir glicose. Então este ciclo também, alguns dos seus elementos intermediários servirão para a sustentação desta via. Então nós vamos ter aqui vários processos onde intermediários do ciclo participarão como elementos de anabolismo, de construções biológicas. E o que nós vamos estudar na aula de ciclo de Krebs, de ciclo do ácido cítrico hoje, será o processo catabólico, de degradação de moléculas intermediárias. Na verdade, serão processos que vocês vão ver de óxido-redução em várias dessas etapas de reação
É um ciclo onde os processos de óxido-redução acontecem em boa parte das reações e vai ter uma finalidade, né? A questão de nós fazermos a oxidação de algumas moléculas aqui, né, para produzir elementos reduzidos que serão posteriormente oxidados lá na fosforilação oxidativa, lá no processo de cadeia transportadora de elétrons, é que vai fazer com que nós tenhamos então este ciclo servindo o processo de produção de energia, né? Aqui como um ciclo intermediário neste processo, porque nós vamos ver que o grande ganho de energia é posterior a este ciclo, mas é neste ciclo que nós vamos conseguir os elétrons através de reações de óxido-redução para servir então a essa cadeia transportadora de elétrons que falaremos numa outra aula um pouco mais adiante para conectar com este conteúdo. Tanto as células procariontes quanto as células eucariontes realizam este ciclo, porém, como já sabemos, as células procariontes não possuem organelas. Por não possuírem organelas, este processo vai acontecer tanto no citosol da célula quanto associado à estrutura de membrana, especialmente na estrutura, né, de mesossomos, que seria essa estrutura onde nós temos um contorno aqui, ó, na membrana da célula procarionte. Então, nós vamos ter a glicólise acontecendo aqui no citosol, depois a transformação do piruvato em acetil-CoA acontece aqui associado à membrana do mesossomos. Depois nós temos o ciclo de Krebs também acontecendo aqui, né, no citoplasma da célula procarionte, e a cadeia respiratória acontecendo associado à membrana da estrutura. Então, isso em bactérias, seres procariontes. No nosso caso, nós somos seres eucariontes, e aí nós possuímos a organela mitocôndria. Então, para nós, o ciclo do ácido cítrico acontece na mitocôndria. Então, nós vamos ter o ciclo do ácido cítrico acontecendo aqui no interior da estrutura da mitocôndria, na matriz mitocondrial. Então, a glicólise aconteceu aqui no processo, o processo oxidativo da glicose, da degradação da glicose, aconteceu no citosol da nossa célula, e depois então o piruvato gerado, né, o processo da transformação do piruvato em acetil-CoA, nós já vamos entrar na mitocôndria. Então nós vamos ter a oxidação, né, do piruvato em acetil-CoA, aqui adentrando a estrutura da mitocôndria, depois o ciclo do ácido cítrico acontecendo na matriz mitocondrial e a cadeia transportadora de elétrons que acontece nas cristas mitocondriais, aqueles contorninhos da segunda membrana da mitocôndria. Em cadeia respiratória, nós estudaremos numa aula posterior. Então agora nós vamos focar no ciclo de Krebs, no ciclo do ácido cítrico. Então, o ciclo do ácido cítrico, né, segue uma série de reações onde nós temos enzimas intermediárias que vão fazer a transformação de diversas dessas moléculas, e aí nestes processos, reparem, nós temos diversas vezes, ó, NAD entrando na forma oxidada, saindo na forma reduzida. Por quê? Porque ele oxidou a molécula, então ele se reduziu. Aqui da mesma forma, NAD entrando na forma oxidada, saindo na forma reduzida. Aqui nós vamos ter uma transformação em GTP, que vamos estudar mais à frente. Aqui o FAD, né, entrando na sua forma oxidada e saindo na forma reduzida. Da mesma forma, aqui também temos o NAD saindo, né, da sua forma oxidada, né, saindo na sua forma reduzida. Então, essas reações, né, de óxido-redução que acontecem durante todas as transformações que temos neste ciclo servirão posteriormente para levar estes elétrons que estão sendo capturados, né, fazendo esse processo de óxido-redução, essas moléculas que estão sendo reduzidas, elas estão capturando elétrons, e estes elétrons então serão levados à cadeia transportadora de elétrons com a finalidade de produção de energia. Nós estudaremos isso então posteriormente. Então nós vamos destacar aqui cada reação química. Então, cada reação química, né, nós vamos destacando em que parte ela está no ciclo do ácido cítrico, e aí fazendo a volta em todo este ciclo para entendermos, né, como estes processos
acontecem. A primeira reação que eu vou mostrar para vocês, na verdade, vai ser uma reação que está anterior aqui, que é quando o piruvato chegou e foi então convertido em acetil-CoA. Então, nós vamos falar da conversão do piruvato em acetil-CoA. Isso já foi mencionado para vocês na aula de via glicolítica, mas nós vamos aqui retomar a partir desta reação e depois seguir do acetil-CoA em diante no ciclo do ácido cítrico. Então, nas etapas que nós temos, né, na reação da transformação do piruvato em acetil-CoA, nós vamos ter isso sendo realizado através de um complexo enzimático. Então, esse complexo enzimático se chama complexo piruvato desidrogenase. Nós vamos ter, então, uma porção, né, estrutural aí desse complexo enzimático, né, constituído por 3 enzimas, onde nós vamos ter no primeiro momento, né, uma reação acontecendo numa porção de enzima que se chama piruvato desidrogenase, né? Neste processo nós vamos ter aí uma transformação, né, que vai ser uma descarboxilação inicial e depois nós vamos ter seguido um processo de oxidação. Nós vamos ter também o papel de uma outra porção enzimática que é associada nessa estrutura, que se chama de hidroxiproliltransacetilase, que vai ser essa nossa enzima representada aqui em verde. Essa enzima vai ter como coenzima o ácido lipóico, que está representado aqui, ó, nessa estrutura mais azulada, onde nós temos aqui enxofres fazendo uma estabilização com hidrogênio na estrutura deste enxofre, que é onde vai acontecer uma parte da reação química. Aqui na piruvato desidrogenase nós temos um processo importante sendo realizado, né, pelo TPP, né? O TPP é a estrutura importante aí constituída pela tiamina, que é uma vitamina, né, do complexo B, a vitamina B1, né? TPP significa pirofosfato de tiamina ou tiamina pirofosfato. Então, ela vai ser aqui uma coenzima também importante, né, um auxiliar neste processo de transformação dessa enzima. E depois nós vamos ter aqui numa terceira porção, né, numa terceira etapa, a participação do FAD e do NAD, né, fazendo processos de oxidorredução aqui dessa nossa coenzima, que é o ácido lipóico, associado aqui na segunda porção, hein, que vai acontecer através da dihidrolipoil desidrogenase. Tá? Então, nós vamos ter aí esse complexo enzimático, então por isso chamado de complexo piruvato desidrogenase. Então, o que nós temos aqui? Nós vamos ter na primeira etapa, nós vamos ter uma descarboxilação. Essa C dupla O, O menos, né, essa porção da estrutura do nosso piruvato, será então removida através de um processo de descarboxilação, onde nós temos aqui o CO2 saindo, tá? Então, uma descarboxilação. Processo aqui, né, envolvendo a porção da enzima chamada piruvato desidrogenase, então nós vamos ter essa saída do CO2. Essa porção molecular, né, que nós temos aqui, ela vai então se ligar à estrutura da tiamina pirofosfato, que é o TPP, que vai agora pegar essa porção da molécula que nós temos aqui depois da saída do CO2, né, na forma aí, ó, do CO- na forma de CO2. Então, nós temos aqui a ligação, né, dessa estrutura, agora chamada de hidroxietil-TPP. Tá? Então, nós temos aqui essas duas estruturas, né, que formam uma estrutura de álcool no momento dessa ligação química com a tiamina pirofosfato, e agora nós vamos ter, numa próxima etapa, a transferência desse grupo químico para a próxima etapa enzimática. Então, aqui, na nossa próxima etapa enzimática, nós vamos ter, né, a dihidroxiproliltransacetilase. Nesse momento, nós vamos ter, né, essa enzima contando com o auxílio de uma estrutura que se chama ácido lipóico. Este ácido lipóico vai receber agora este grupo químico, né, que é a estrutura em transformação aqui. Então, esses dois carbonos, né, este álcool, vai ser transferido para a estrutura do ácido lipóico, que está aqui. Quando ele recebe estes grupos químicos, ele vai receber essa estrutura,
Porém, né, ele vai sofrer, ele está no seu estado oxidado, essa molécula está oxidada, ela vai então receber esses grupos químicos e passar a um estado mais reduzido. Né? Então, nós vamos ter a recepção desse grupo químico aqui numa porção, né, do ácido lipóico, e o outro, né, vai receber um hidrogênio, né, ficando aqui no estado mais reduzido. E este ácido lipóico, então, vai fazer uma transferência deste grupo acetila para a coenzima A. Essa ligação, né, vai sair esse grupo hidrogênio e este enxofre irá se ligar ao C-O, então formando uma molécula chamada de acetil-CoA. Né? Então, nós vamos ter aqui a formação de uma molécula de acetil-CoA. Então, a coenzima A vai sair esse hidrogênio que nós estamos vendo aqui, liberando o espaço de ligação, e essa C-O vai se ligar a este enxofre, né, fazendo uma ligação química que nós chamamos de tioéster, né, a formação de um tioéster, que é um enxofre ligado aqui a C-O, e formando então a molécula que nós chamamos de acetilcoenzima A, ou abreviando, acetil-CoA. Esse acetil-CoA agora está pronto para seguir ao ciclo do ácido cítrico, né? Então, o destino vai ser o ciclo do ácido cítrico, porém, né, o que sobrou aqui no processo, né, nós tivemos aqui o ácido lipóico, que estava associada à dihidroxiproliltransacetilase, ele precisa estar disponível para fazer uma próxima reação. Então, quando ele transfere o grupo acetila para o grupo CoA, transformando então em acetil-CoA, o ácido lipóico, que foi o nosso auxiliar aqui do processo enzimático, está no estado reduzido, está agora com hidrogênios ligados às suas porções em enxofre, e nós precisamos deixá-lo novamente disponível para uma próxima reação química. Então, nós precisamos tirar essa molécula do estado reduzido e fazê-la ir para o estado oxidado, assim ficando disponível para as próximas transformações. Então, nós vamos ter a remoção destes enxofres, desses hidrogênios, por meio, né, de um processo de óxido-redução. Quem vai fazer essa óxido-redução para nós? Uma enzima que se chama dihidrolipoil desidrogenase, onde nós vamos ter ligado a ela a estrutura do FAD. O FAD, ele é uma coenzima que ele se liga à estrutura da enzima, ele fica ligado à estrutura da enzima. Então, nós vamos ter o FAD ligado à estrutura da enzima, fazendo o processo de recepção destes hidrogênios, ou seja, ele está no estado oxidado, vai receber estes hidrogênios e vai passar ao estado reduzido. Então, nós vamos ter o FAD sofrendo aqui, então, um processo de redução. Para que finalidade? Finalidade de oxidar a molécula de ácido lipóico, deixando então essa molécula disponível para a próxima reação química e assim sucessivamente. Então, o FAD entra no estado oxidado, sai no estado reduzido. E para que a gente regenere esse FAD e também ele fique disponível para que no próximo processo, depois que essa molécula novamente ficar reduzida e ele possa novamente deixá-la oxidada e disponível para fazer este movimento, nós vamos ter que então retirar esses hidrogênios para regenerar este FAD. Quem vai nos auxiliar neste processo? O NAD. Então, o NAD vem aqui, retira o hidrogênio do FAD e transfere para ele. Então, ele vai oxidar o FAD e reduzir a ele. Né? Então, o NAD chega aqui, recebe os hidrogênios do FAD, passa ao estado reduzido e renova o FAD na sua forma oxidada, ficando disponível para o próximo processo. Tá? Então, resumindo, nessa reação, no piruvato, nós vamos ter a descarboxilação, né? A saída do primeiro CO2 aí, né? É um desses CO2 aí que você está expirando nesse momento, é esse CO2 aqui. Vai aparecer outros, tá? Mas esse é um deles. Então, nós tivemos uma descarboxilação
E aí depois nós vamos ter um processo de oxidação, que são os processos que vão acontecer aqui, ó, na segunda porção enzimática, né? E depois nós vamos ter a transferência do grupo CoA, né? Então nós temos aqui a transferência do grupo CoA, formando a molécula de acetil-CoA. E depois que a gente forma a molécula de acetil-CoA, né, nós temos que fazer um processo para deixar a coenzima, né, ligada a essa segunda porção enzimática, que é o ácido lipoico, disponível para próximas reações químicas. E daí é o momento que entra os processos de desidrogenases, né, fazendo oxidação do FAD e depois redução, né, do FAD e depois uma oxidação do FAD a fim de deixá-lo disponível para dar continuidade ao processo e assim sucessivamente. Então, neste processo, nós vamos gerar CO2, produto dessa descarboxilação, vamos gerar a molécula de acetil-CoA, que é a molécula que nós vamos seguir para o ciclo do ácido cítrico, e neste processo também a gente gera uma molécula de NADH mais H+. Esse NADH mais H+, será destinado à cadeia transportadora de elétrons, será levado lá para as cristas mitocondriais para o processo de cadeia respiratória e vai servir isso depois para a fosforilação oxidativa, processo que estudaremos num outro momento, ok? Bom, então agora que nós temos a molécula de acetil-CoA propriamente, nós podemos dar início ao ciclo do ácido cítrico. Então, o ciclo do ácido cítrico inicia-se por uma reação, que vai ser uma reação de condensação da molécula de acetil-CoA com a molécula de oxaloacetato, produzindo uma molécula de citrato, o que batiza esse ciclo, então, com o nome de ciclo do ácido cítrico, né, que é essa participação aí dessa primeira formação, né, da molécula de citrato como primeiro elemento formado. Então, para que a gente possa entender etapa por etapa, né, eu vou destacar aqui para vocês aonde isso está acontecendo no ciclo, porém eu vou isolando essas reações químicas para que nós possamos discuti-las de uma forma um pouco mais detalhada. Tá? Então, essa primeira reação química vai ser a condensação da molécula de oxalacetato com a molécula de acetil-CoA que nós formamos agora. Para isso, nós vamos utilizar uma enzima que se chama citrato sintase e uma molécula de água, e nós vamos obter então a molécula de citrato, o primeiro intermediário então deste ciclo, o ciclo do ácido cítrico. Ok? Então, vamos lá, essa primeira reação, como que ela acontece? Essa primeira reação, então, é chamada de reação de condensação. Reação de condensação, nós vamos então unir duas moléculas, condensar duas moléculas. Quem serão essas moléculas? O acetil-CoA e o oxalacetato. Então, o oxalacetato ele entra aí como um último elemento do ciclo, mas como é um ciclo, né, ele se renova pela entrada do acetil-CoA, formando o primeiro elemento intermediário novamente, que é o citrato, e assim sucessivamente. Então, o acetil-CoA, né, nossa molécula aí, formada já anteriormente, nós vamos ter a reação de condensação com o oxaloacetato. O oxaloacetato, então, né, vai sofrer essa condensação através de uma enzima que se chama citrato sintase. Para que a citrato sintase realize o seu trabalho, ela utiliza uma molécula de água. A reação é uma reação chamada de exergônica. É uma reação que, quando acontece, ela libera energia para o processo, o que faz com que, né, este processo caminhe numa direção. Uma porção da molécula extremamente energética é essa ligação do tioéster. Então, essa ligação do tioéster, esse grupo CoA, né, ligado aqui, esse grupo S-CoA, ligado à porção aqui acetila da molécula, é uma reação química que, quando nós desfazemos essa ligação química, nós temos uma liberação de energia, né? O que faz, então, de uma reação aqui exergônica. Então, quando nós temos a saída desse grupo S-CoA, okay, que vai sair aqui, ó, na forma de CoA-SH, né? Nós vamos estabilizar o enxofre aqui com uma ligação de hidrogênio, ele vai sair. Nós vamos deixar este espacinho aqui de ligação livre. Nós vamos ter este grupo químico, então, esses dois carbonos da molécula do acetil-CoA se condensando com os 4 carbonos do oxalacetato. Então, o oxalacetato tem 4 carbonos. 1,
2, 3 e 4. E a molécula de acetil-CoA possui 2. Vejam a carinha do citrato que possui 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, nós tivemos a condensação destes carbonos. Nós juntamos essas moléculas. Mas como que isso aconteceu? Esse CH3 se uniu aqui na estrutura dessa C-O, modificou a condição de ambos, né? Esse CH3 agora não é mais um CH3, é um CH2, e a C-O virou um COH, né? Nós tivemos uma modificação aqui, um rearranjo estrutural neste processo. O grupo CoA, que saiu, deixou esse C-O sozinho aqui, então este carbono ficou faltando uma ligação. O que entrou no lugar? Entrou um OH que derivou da água. Mas não está escrito OH desse lado, está escrito O-. Como formou um ácido carboxílico, C-O-, o hidrogênio, né, que é o nosso elemento de próton aqui ligado, né, ele tende a desprotonar, ele tende a sair. Então, nós vamos ter, né, o citrato, né, formando aí no primeiro momento, né, a estrutura de um ácido cítrico, mas nós vamos ter a dissociação deste íon H+ para o meio, deixando o oxigênio sozinho ali na forma de O-, tá? Mas o hidrogeninho, ele está por aqui, né, ele dissociou aqui para o meio. E aí nós tivemos então, né, a entrada desse oxigênio que derivou aqui da água no lugar deste grupo CoA que saiu. Então esse grupo CoA saiu agora aqui. Este momento de ruptura dessa ligação, a saída desse grupo CoA é um tipo de reação, né, que envolve uma liberação energética, né? Então essa quebra de ligação aí, essa liberação desse tioéster, né, fornece uma energia para este processo. Então temos formada a primeira molécula do ciclo, que é o citrato, né? Então o que dá nome aí ao ciclo, o ciclo do ácido cítrico, composto então de 6 carbonos, né? Formado por uma molécula de 4, somado aí a uma molécula de 2 carbonos, gerando uma molécula de 6 carbonos, molécula do citrato. Bom, então nós vimos essa transformação. O oxalacetato recebeu o acetil-CoA através da citrato-sintase e se transformou no citrato ou ácido cítrico, né? Que nós temos aqui a ionização dos ácidos carboxílicos. Este ciclo também é chamado de ciclo do ácido tricarboxílico, porque o citrato, se vocês repararem, ele tem um ácido carboxílico aqui, um outro aqui e um outro aqui. Então, são 3 ácidos carboxílicos, o que dá para ele também o nominho de ciclo do ácido tricarboxílico. Então, aqui nós temos o citrato. Agora, o citrato vai ser transformado por uma enzima que se chama aconitase. Então, nós vamos ter uma enzima aqui chamada de aconitase, que vai transformar um citrato em isocitrato. Vamos ver, então, como que essa reação acontece com detalhe. Então, nós temos lá a molécula de citrato e essa molécula de citrato vai sofrer a ação da enzima chamada aconitase. Só que a aconitase, ela vai atuar, né, ela vai atuar de forma num primeiro momento, ela vai tirar água e depois ela vai adicionar água, né? Então, é um processo onde nós vamos ter a molécula de água participando como saída e entrada nessa reação, porque a ideia dessa reação, na verdade, é promover uma modificação do grupo OH. Se você reparar, o objetivo final disso é pegar o OH que está aqui ligado nesse carbono e tirar ele daqui. E ele vai vir para cá. Repara lá no final desse resultado. O que nós temos é o grupo hidrogênio veio para cá e o OH veio para cá. Só que para que a enzima consiga fazer essa modificação de OH de carbono, tirar de um carbono e colocar no outro, ela precisa fazer um movimento químico, né? Uma reação química para que isso aconteça. Então, o que nós temos? Num primeiro momento, ela remove água, ou seja, esse OH sai e esse H sai na forma de água. Isso gera temporariamente, né? Nós temos aqui um elemento que é intermediário, tanto é que ele nem está lá no ciclo. Por quê? Ele é um elemento de passagem. Ele passa rapidamente por isso com a finalidade de chegar aqui. Então, lá no ciclo, a gente vai ver isso virando isso, tá?
É isso, o objetivo final é esse do trabalho enzimático. Mas o que a gente está vendo aqui? Como que a enzima faz isso exatamente? Tá? Então, ela faz isso por meio da remoção do OH e do H. Tá? Então, esse hidrogênio e essa hidroxila vão sair aqui na forma de água, gerando o elemento chamado cisaconitato, que ainda está ligado à estrutura enzimática, tá? Por isso cisaconitato, ok? Ele está ligado à estrutura da conitase, nessa forma intermediária, né, que é essa dupla C aqui, esses dois carbonos fazendo uma dupla ligação. E então, em seguida, nós temos a adição da água, né? Lembrando que a água, sempre que entra nas reações químicas, ela entra OH- para alguém e o H+ dela para alguém. Tá? Sempre quando ela se dissocia para entrar numa reação química, entra OH- e H+, um para cada lado. E aí nós vamos ter o que? Então, a hidratação desta dupla ligação. Então, neste momento, nós vamos hidratar essa dupla ligação de forma que o Hzinho da água, o H+ da água, vai se ligar agora neste carbono e o OH da água se ligando no carbono aqui de baixo. Tá? Então, nós tivemos a inversão. O H veio para cá e o OH veio para cá. Só que para a enzima conseguir fazer isso, primeiro ela desidratou, gerou uma dupla ligação, permaneceu ligada na estrutura molecular, né? Promoveu uma entrada de água novamente, agora invertendo as posições onde entrava o hidrogênio e o OH da água, produzindo uma molécula que se chama isocitrato. Então, o citrato foi transformado em isocitrato por meio da enzima conitase, né? Que para que ela realize este trabalho, né? Nós temos a geração deste elemento intermediário, mas é uma passagem rápida por essa estrutura e ela já se transforma nessa, gerando então a estrutura que nós vemos no ciclo, que é a transformação de citrato para isocitrato por meio da ação da enzima aconitase. Então, a aconitase é que gera esta reação química de isomerização do citrato. Então, o citrato vai ser transformado no seu isômero. Então, numa reação de isomerização, o que eu tenho? Na verdade, eu tenho um rearranjo dos átomos da própria molécula. O próprio desenho, a própria molécula ela vai continuar com os mesmos átomos, as mesmas quantidades, os mesmos átomos, só que desenhado de uma forma diferente. Por isso, a reação se chama isomerização. Eu vou formar um isômero. Então, o isocitrato é um isômero do citrato, que se deu por essa modificação da posição do grupo OH e do grupo H na molécula. Se vocês repararem, essa reação no ciclo do ácido cítrico, ela é uma reação, né, que a gente olha lá na setinha, não tem nada entrando nem saindo dessa reação. Tá? Então, não tem nada que entra nem sai nessa reação. Mas saiu água e entrou água. Sim, a água saiu e a água entrou. Então, não tem nada que entrou de fora para cá e nem que saiu daqui para fora da reação. Foi tudo na própria reação que aconteceu. A água que saiu, saiu daqui e entrou aqui mesmo. Então, por isso que a seta a gente não vê nada. A gente não vê um elemento químico entrando ou saindo da reação química propriamente, porque a reação química foi uma reação química que usou elementos da própria estrutura. Ela tirou a água, aqui saiu a água, e usou a própria água que ela tirou para a formação seguinte e a modificação estrutural. Por isso que ali na setinha você não vê entrar nem sair nada. Foi um rearranjo dos átomos dentro da própria estrutura molecular e então gerou aí um isômero do citrato, o isocitrato. Então não é uma reação onde nós tivemos saída nem entrada de nenhum elemento, somente uma isomerização estrutural. A próxima etapa, aí nós vamos ter um pouquinho de elementos a mais trabalhando aqui, né? Então, nós vamos ter a transformação do isocitrato em alfa-cetoglutarato. Vocês vão ver bastante gente apelidando o alfa-cetoglutarato de alfa-KG. Alfa-KG porque cetoglutarato escrito em inglês, né? E vem essa palavrinha de alfa-KG. Eu particularmente gosto de chamar de alfa-cetoglutarato, mas vocês podem ver, né, mencionando como alfa-KG. Então, nós vamos ter a transformação do isocitrato em alfa-cetoglutarato. Então, novamente, vamos ver como, em detalhes, acontece essa reação química aqui.
né? Então, essa reação química vai ser a primeira oxidação que nós vamos ver, né? A primeira reação de redox, de óxido-redução, que nós vamos ver no ciclo do ácido cítrico. Então, essa primeira reação de redox que nós vamos ter aqui vai ser promovida aí por uma enzima importante, né? Que se chama, vamos olhar o nominho dela lá no ciclo do ácido cítrico, tá? Não coloquei aqui o nominho dela, mas ele tá lá no ciclo do ácido cítrico, olha, isocitrato desidrogenase, tá? Então, a enzima que vai realizar esse trabalho se chama isocitrato desidrogenase. Então, a isocitrato desidrogenase, ela vai promover uma reação onde nós vamos ter também a formação aí de um elemento intermediário. Então, esses elementos intermediários são elementos de passagem, tá? Ela transforma uma primeira porção da molécula, gera uma carinha na molécula e depois transforma e chega no produto final da reação, tá? Então, a isocitrato desidrogenase, como o próprio nome já está dizendo, vai fazer um processo de desidrogenação. Nessa desidrogenação, nós vamos ter um transportador destes elétrons que vão sair, destes hidrogênios que serão retirados. Então, nós vamos oxidar a molécula, tirar hidrogênios da molécula, e nós vamos precisar entregar esses hidrogênios para alguém. Então, alguém vai receber esses hidrogênios e passar à forma reduzida. Por isso, reação de óxido-redução, né? Então, nós vamos ter aqui o isocitrato, vai sofrer desidrogenação aqui, ó, deste hidrogênio e deste hidrogênio aqui ligado ao oxigênio. Então, esses dois hidrogênios vão sofrer um processo de retirada, né? Então, nós vamos tirá-los daqui. Quem vai levar? O NAD. Então, o NAD vai sair aqui, ó, na forma oxidada, saindo na forma reduzida, que é carregando esses hidrogênios. E agora quem ficou então oxidado? A molécula ficou oxidada. Então, nós temos um elemento intermediário gerado no primeiro momento, que é uma C-dupla-O gerada pela saída dos dois hidrogênios. Então, saiu o hidrogênio deste carbono e saiu o hidrogênio desse oxigênio, o que gerou uma necessidade de ligação para este oxigênio e para este carbono. Sendo assim, eles estabelecem uma dupla ligação entre eles aqui. Olha, C-dupla-O, certo? Aí, o que nós vamos ter? Numa próxima etapa, essa estrutura chamada de oxalosuccinato, que é o elemento intermediário, vai sofrer uma reação de descarboxilação e o carbono que vai sair é este daqui. Então, nós temos a saída de CO- na forma de CO2. Esse é o outro CO2 que você está expirando aí. Tá? Então, o conjuntinho de CO2 que nós estamos expirando vem da onde? Derivam dos processos metabólicos, né? Então, esses CO2 que estão sendo gerados nesses processos, né, de transformações de moléculas dentro das nossas células, é os que nós vamos colocando para fora da célula e conduzindo aí para o alvéolo pulmonar para as trocas gasosas, né, processo lá de hematose, né. Então, esse CO2 vai sair, hein? E neste processo nós também temos a entrada de um H+. Então aí nós vamos estabilizar, né, a saída do CO2 aqui, né, porque ele estava ligado nesse carbono, CO-, a gente precisa estabilizar esse carbono aqui, ele recebe um hidrogênio aqui, ó, CH2. E a porção lá embaixo, né, ficou lá com a C-dupla-O e ligado ao CO-. Essa molécula agora, sofrendo uma descarboxilação, né, uma desidrogenação, ficou com o nominho de alfa-cetoglutarato. Como disse para vocês, alguns chamam essa molécula de alfa-KG, tá? Mas alfa-cetoglutarato. Então, nós tivemos aqui desidrogenação, descarboxilação, dessa molécula. Então, formou aí o alfa-cetoglutarato, constituído agora de 5 carbonos, porque a gente tirou um carboninho aqui na forma de CO2. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Nós tínhamos partido lá da molécula de citrato que estava com 6 carbonos. Então, agora a gente perdeu um carbono aqui na forma de CO2. Estamos com 5 carbonos na molécula de alfa-cetoglutarato. Geramos aqui, né, o nosso primeiro NAD reduzido, né? Nós reduzimos o NAD por meio da oxidação da molécula, né? Então, a molécula sofreu oxidação, entrou esses hidrogênios aqui para o NAD, que sai do estado oxidado e vai para o estado reduzido. Esse NAD agora vai destinar estes elétrons, né, esses hidrogênios que ele está captando aqui, para a cadeia transportadora de elétrons, lá para a fosforilação oxidativa, que vocês vão estudar um pouco mais à frente, tá? Esses NADs vão ter um destino.
A gente não vai tratar do destino agora, mas para lembrá-los que a importância, na verdade, deste ciclo é porque nós vamos fazer oxidação das moléculas e redução dessas moléculas de NAD em um determinado momento de FAD e que isso vai ter um destino depois, tá? Isso vai ser um destino importante. Então, olhando a nossa próxima etapa, nós tivemos a transformação, então, aqui ó, do citrato em isocitrato pela ação da conitase. Agora nós vimos o isocitrato virando alfa-cetoglutarato por ação da isocitrato desidrogenase. Nisso nós tivemos uma oxidação da molécula, uma redução do NAD, né, saindo na forma de NADH mais H+, saída de CO2, a molécula que tinha 6 carbonos agora está com 5 carbonos, e vamos seguir então para a próxima etapa. Próxima etapa, nós vamos ter a ação de uma enzima que se chama complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase. Então, complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase, nós vamos ter aqui, né, reações que vão lembrar muito as reações que nós discutimos lá na formação do acetil coenzima A, né? Nós formamos o acetilcoenzima A. Deixa eu lembrar vocês aqui da reaçãozinha, tá? Então, aqui nós tínhamos um complexo, que era o complexo piruvato desidrogenase, né? Um complexo enzimático é quando a enzima é formada por 3, 4, enfim, diversas porções. Nesse caso, são 3. Então, nós temos 3 porções da estrutura enzimática, onde cada porção realiza uma parte da reação química. Aqui na estrutura do complexo piruvato desidrogenase, complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase, nós vamos ter mais ou menos a mesma condição química aí de estrutura, né, de complexo enzimático. Tá? Então, na complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase, que é a enzima que vai atuar neste momento, ela se chama complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase, porque da mesma forma, ela é formada por 3 porções enzimáticas que vão exercer aí cada qual um papelzinho para no final ter a formação aí do produto da reação, que é a molécula de succinil-CoA. Então, o alfa-cetoglutarato será transformado em succinil-CoA por meio da enzima complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase. Nessa reação vai participar a NAD, vai entrar grupo CoA, vai sair CO2, o NAD vai sair na sua forma reduzida. Então, nós vamos ter várias coisinhas acontecendo, vários processos químicos acontecendo aí. Por isso, o nome da enzima, complexo piruvato desidrogenase. Então, vamos ver como ela funciona. Então, o complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase vai funcionar da seguinte maneira, né? Essa vai ser a segunda reação que nós vamos ter de oxidação. Né? Então, a segunda reação de oxidação que nós temos no ciclo é a promovida pela complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase. Então, nós temos aqui alfa-cetoglutarato, a molécula, né, formada na reação anterior, vai sofrer um processo de descarboxilação. Tá? Então, o carbono que vai sair, né, é este COO-. Né? Então, nós vemos que no lugar desse COO-, na próxima etapa, nós já vamos ter uma outra coisinha. E este CO-, nós estamos vendo ele saindo aqui, ó, na forma de CO2. Esse é o outro CO2 que você está expirando aí à medida que está fazendo suas trocas gasosas, tá? Esse também faz parte aí desse conjuntinho que você está eliminando aí na sua expiração. Então, este CO- está saindo aqui na forma de CO2. Isso nós tivemos o quê? Abertura de um espaçozinho aqui ligado a este carbono. Então, esse espaço vai ser preenchido por quem? Pela molécula de coenzima A. Então, a coenzima A está entrando nesta reação. Né? Nós vamos ligar agora este carbono ao enxofre, né, da estrutura da coenzima A. Então, nós temos a desidrogenação aqui, sai este hidrogênio e este enxofre se liga no lugar onde esse CO- saiu aí na forma de CO2. Então, nós vamos ver a estrutura do alfa-cetoglutarato agora sendo transformado numa molécula que se chama succinil-CoA. Então, succinil-CoA, nós temos aqui a ligação
deste enxofre da coenzima A com a C-dupla-O aqui. Tá? Então, nós tivemos saída, descarboxilação, okay? Desidrogenação, especialmente desse enxofre aqui, né? Nós precisamos tirar esse hidrogênio para poder disponibilizar a ligação química, e aí nós temos a ligação, né, desse grupo químico aqui. Tá? Então, nós tivemos aqui a formação, né, de um composto aí, de um tioéster novamente aí. Tá? Nós tivemos a entrada do grupo enxofre da coenzima A ligada ao carbono, que tem uma dupla O aqui. Né? Então, formamos aí uma estrutura de tioéster. Vocês vão verificar que na próxima etapa nós vamos ter a saída desse grupo CoA na sequência. Ah, mas por que acabou de entrar já vai sair esse grupo CoA agora? Porque, na verdade, a ligação de tioéster, como eu comentei com vocês lá atrás, ela é uma ligação que fornece energia. Né? Então, ela tem uma importância termodinâmica de fornecimento de energia para uma transformação química. Então, muitas das vezes, nós temos reações químicas que a explicação do porquê que aquilo entra e na sequência já sai é porque aquilo vai fornecer uma energia ou vai fornecer uma condição química para que um processo aconteça. Tá? Então, a gente formou essa ligação de tioéster aqui nesse momento, formando a molécula de succinil-CoA, e nós vamos ver que a próxima etapa, na verdade, a gente já vai ter a remoção desse grupo. Tá? Mas o grupo tioéster é um grupo que fornece para a gente aí um movimento termodinâmico, fornece para a gente aí energia nos processos químicos. Tá? Então aí temos, né, o succinil-CoA que nós formamos agora, né? Então aqui é a molécula de succinil-CoA e ela vai ser então transformada numa molécula que se chama succinato. Nessa reação, né, nós vamos ter uma enzima que vai trabalhar aqui, que vai se chamar succinil-CoA sintetase. Tá? Então, succinil-CoA sintetase vai transformar o succinil-CoA em succinato e neste momento nós temos a formação de um GTP. Tá? Então, isso também vai ser um processo importante para nós agora. Vamos ver com detalhes como essa reação acontece. Então, aqui nós temos aí a molécula de succinil-CoA, né, a enzima succinil-CoA sintetase, e nós temos aí neste processo a saída do grupo CoA. Como eu disse para vocês, a saída do grupo CoA vai fornecer uma energia para o processo, né? Então, a saída do grupo CoA fornece uma energia para o processo acontecer. Essa energia, né, vai ser uma energia utilizada para a fosforilação do GDP. Então, o fato da gente ter colocado o grupo CoA anteriormente, né, formado o tioéster, né, que nós temos destacado aqui, formado esse tioéster, nós vamos agora, né, com a saída deste grupo CoA, né, a ruptura essa quebra dessa ligação de tioéster, isso vai fornecer, né, uma energia capaz, né, de promover uma ligação química do grupo fosfato, que está na sua forma, né, de fosfato inorgânico, né, PI significa fosfato inorgânico, então fosfato disponível na célula, não é um fosfato que vem de transferência, né, nós vimos principalmente na via glicolítica várias transferências de fosfato, né, sempre que tem transferência de fosfato, o nominho da enzima termina com quinase, né, quinases são as transferidoras de fosfato. Nesse caso aqui não é uma transferência, é um fosfato que está livre na sua forma inorgânica na célula, né? Um PO4-3, um fosfato livre que vai fosforilar o GDP. Né? Então, a energia necessária para essa fosforilação ela é dada, né, pela saída aí desse grupo, dessa quebra de ligação aí desse tioéster, a saída desse grupo CoA, né, que vai então fornecer uma energia, né, para que haja, né, essa fosforilação. Hein? Havendo essa fosforilação, nós vamos ter aqui a formação do GTP. Tá? Esse GTP ele vai ser utilizado por uma enzima que se chama nucleosídeo de fosfato quinase, aí sim é uma quinase, tá? Que vai transferir o grupo fosfato do GTP
para uma molécula de ADP, de adenosina difosfato, que quando fosforilada, né, vai gerar a molécula de ATP. Então, nós vamos ter essa formação aqui de uma fosforilação de uma molécula de guanosina difosfato para guanosina trifosfato, e a guanosina trifosfato vai servir para uma próxima enzima que vai trabalhar num outro processo seguinte aqui, né? Nós vamos dar continuidade nas reações do ciclo, tá? Mas esse GTP, ele vai servir para fosforilar uma molécula de ADP, transformando em ATP. Tá? Então, ela vai servir para isso. Né? Então, nós vamos ter uma coisa que se chama fosforilação a nível de substrato. Tá? Então, nós vamos ajudar na formação de energia de uma forma mais direta do ciclo. Tá? Então, esse é o único ponto onde o ciclo do ácido cítrico vai fornecer uma energia de uma forma um pouco mais direta, porque até agora nós não vimos o ciclo produzindo energia. Né? Nós vimos reações de óxido-redução, onde gerou os NADs lá. Numa próxima etapa, agora vocês vão ver gerar um FAD, mas nós geramos os NADs. Como eu disse para vocês, esses NADs são uma promessa de uma energia que vai ser gerada, tá? Que vai ser lá na fosforilação oxidativa, né? Vai servir lá para a cadeia transportadora de elétrons, que vai acontecer numa próxima etapa na crista mitocondrial. Então, ele vai ser um fornecedor desse elemento importante para sustentar essa via, né? Os NADs e os FADs gerados no ciclo pelos processos de oxidação das moléculas que estamos vendo aqui. Então, esse é o único ponto do ciclo, né, nessa formação aí do succinato, que nós vamos ver algo energético formado de uma forma mais direta no ciclo, tá? Que é essa formação do GTP gerando uma possibilidade, né, de substrato, né, que seria essa transferência de grupo fosfato, que vai acontecer desse GTP gerado para uma molécula de ADP, que vai regenerar uma estrutura de GDP e formar um ATP, uma adenosina trifosfato. Então, esse é o ponto aí onde nós temos uma energia de uma forma mais direta sendo gerada no ciclo. Tá? O resto vai ser nessa forma mais indireta, né? A formação do NADs e FADs que servirão aí para um destino energético na cadeia transportadora de elétrons, ok? Então, nessa reação, saída do grupo CoA, e aí nós temos aí a formação de um ácido carboxílico aqui nesta porção. Então, nós vamos ter aqui, né, a formação de ácido carboxílico, né, porque nós temos aqui uma água participando do processo, né, gerando um OH que gera um ácido carboxílico nesta porção, gerando então aqui esse CO, menos esse succinato, ok? Olhando novamente então para o nosso ciclo, nós tivemos o quê? Né? Nós acabamos de ver essa reação do succinil-CoA sendo transformado em succinato. Nós vimos que o grupo, né, transferido, né, aqui, o grupo, né, transferido aqui do nosso tioéster, essa ligação de tioéster, nós tínhamos aqui, ela se rompendo, né, ela fornece uma energia, né, uma reação energética para este processo. Nós tivemos a possibilidade de fosforilar um GDP, então ele vira GTP. Então aqui é um ponto, né, onde o ciclo fornece algum tipo de energia de uma forma mais direta. Formamos então a molécula de succinato, que vai passar pela próxima enzima, então, que se chama succinato desidrogenase. E a succinato desidrogenase agora vai ter uma particularidade, ela vai oxidar a molécula, só que ela vai oxidar a molécula e o ajudante deste processo, né, a coenzima deste processo, não vai ser o NAD, vai ser o FAD, tá? Então, nós vamos ter o FAD participando. Essa enzima, diferente de todas as outras que nós temos aí no ciclo do ácido cítrico, ela vai estar posicionada na membrana interna da mitocôndria. Então, todas as outras enzimas que vocês estão vendo aí o nominho delas escrito em azul, elas estão na matriz mitocondrial. Mas a succinato desidrogenase, ela é uma enzima que está associada à membrana interna da mitocôndria. Tá? Então, nós olhamos, né, a estrutura da mitocôndria anteriormente, né, nós vimos lá a estrutura da mitocôndria, eu vou mostrar novamente a estrutura para vocês, e nós vimos que ela é formada por uma membrana externa e uma membrana interna.
Então, nós temos aqui, né, nas cristas mitocondriais, nós vamos ter aqui um conjunto de proteínas, né, que vocês vão ver que vão receber nomes de complexos, tá? Esses complexos serão numerados. Então, aqui nós vamos ter a molécula, né, de esses complexos enzimáticos, né, sendo formados aqui nessa estrutura, né? E dentro desses complexos, nós vamos ter um complexo que é chamado de complexo 2. Tá? Então, esse complexo 2 ele é formado por uma enzima, que é essa que nós estamos falando dela agora, tá? Associada, né, ligada propriamente, é uma ligação mesmo química que acontece entre a enzima e a sua coenzima, que é o FAD neste processo químico. Tá? Então, as reações que nós vimos, elas estão acontecendo aqui, na matriz mitocondrial. Neste ponto agora, nós vamos ter a enzima associada à membrana, né, voltada para a face mais interna da matriz, tá? Mas a proteína está aqui ligada, a enzima está ligada aqui na membrana, né, da mitocôndria. Okay? Então, é como se a gente fizesse agora um corte e olhasse isso ampliado. Tá? Então, nós vamos cortar um pedacinho ali, né, da crista mitocondrial e nós vamos ampliar na membrana, né, da mitocôndria. Então, aqui, né, nós temos a face mais interna, né, da matriz mitocondrial e aqui seria o espaço intermembranas, né, virado para o lado de fora dessa membrana interna. Tá? Então, nós temos aqui. Então, é dessa proteína que nós estamos falando, a enzima está aqui, ok? Ligada à estrutura da membrana, né, interna da mitocôndria. Então, nós vamos ter a transformação do succinato numa molécula que se chama fumarato pela enzima que está posicionada aqui, né, na membrana interna da mitocôndria. Okay? Então, como que vai acontecer este processo? Então, a enzima succinato desidrogenase, que está ligada aí à membrana interna da mitocôndria, vai fazer um terceiro processo de oxidação que está acontecendo no ciclo do ácido cítrico. Tá? Durante todo o ciclo do ácido cítrico, são 4 oxidações. Então, nós vimos 2 e essa é a terceira. Nessa oxidação, nós vamos ter essa enzima, a succinato desidrogenase, ligada à membrana interna, né, voltada para a face da matriz mitocondrial, e ela está ligada à estrutura do FAD. Então, nós vamos ter uma desidrogenação da molécula de succinato. Então, nós vamos ter a retirada de 2 hidrogênios aqui da molécula de succinato. Então, nós vamos ter a saída de um hidrogênio daqui e de um hidrogênio daqui. Isso gera, né? Lembra que quando a gente está falando dos hidrogênios ligados a esse carbono, né? A gente escreve esse H2 como uma forma de simplificar a ligação, mas seria um hidrogênio está para cá, o outro está para cá, um hidrogênio está para cá, o outro está para cá. Tá? A retirada desses hidrogênios gera uma molécula trans. Tá? Então, nós temos uma molécula aqui, ó, trans. Okay? Cada um virado para uma face, né? Transversos. Então, nós vamos ter, à medida que sai um hidrogênio deste carbono e sai um hidrogênio deste carbono, nós temos o estabelecimento de uma dupla ligação entre estes carbonos pelas perdas de hidrogênio que cada um deles teve. Tá? Então, nós temos aqui a formação de uma dupla ligação. Os hidrogênios retirados estão saindo com o FAD, né, que está saindo da sua porção FAD oxidado, né, para a estrutura de FAD reduzido. E aqui nós tivemos a oxidação da molécula de succinato, que está saindo aqui, ó, na forma de fumarato, né, na forma oxidada da molécula. Ok? Então, isso foi realizado pela succinato desidrogenase. Então, nós estamos quase chegando no fim deste ciclo, ok? E você já com certeza está entendendo tudinho, né? Ah, professora, tem muita reação química. O que é importante vocês saberem? Que cada uma dessas etapas onde nós tivemos transformações, as transformações são, ora, para ajeitar a molécula para a próxima etapa, ou etapas onde nós temos reações de redox, de oxirredução, né? E descarboxilações. Estes processos são processos, né, principalmente os processos de redox, que nós temos a oxidação da molécula e a redução, seja do NAD ou seja do FAD, na etapa que acabamos de ver, que vão servir para nutrir a próxima etapa, que é a
cadeia transportadora de elétrons, que vocês vão conhecer isso na próxima aula. Então, o ciclo de Krebs em si, ele serve para quê? Para fazer fornecimento de elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. É por isso que é importante transformar essas moléculas. Ah, mas o que pode, né, fazer com que este ciclo não funcione adequadamente, né? Nós podemos ter processos onde nós tenhamos inibição de algumas enzimas, né? Nós temos aí enzimas que podem ser inibidas em determinados processos e isso gerar problemas com relação à formação de energia, ok? Mais para frente eu comento um processo com vocês, tá? Então vamos lá, continuando. O fumarato que a gente formou na etapa anterior vai ser transformado agora em malato. Essa reação vai acontecer por uma enzima que se chama fumarase. A fumarase, para fazer este processo, vai ser necessário, né, a presença de uma aguinha aqui, ó, nós vamos ter uma reação de hidratação. Tá? Então, a fumarase é uma enzima que vai promover uma hidratação da molécula de fumarato que vai ser transformada em malato. Tá? Então, vamos ver com detalhes essa transformação. Então, nessa reação de hidratação, nós vamos ter, né, os elementos da água entrando, né, para desfazer essa dupla ligação. Então, nós temos uma C dupla C, né, formada nas etapas anteriores. Aqui vocês estão vendo que o desenho está um pouquinho diferente do desenho que eu tinha mostrado para vocês, porque lá no desenho, tipo, esse C dupla O está retinho aqui, esse hidrogênio está mais retinho virado para cá, mas é a mesma molécula, tá? Então, a C dupla C está aqui. Nós vamos hidratar nessa porção. Como eu disse para vocês, a água, quando entra numa reação química, ela entra na forma de OH- e H+. O OH- vai ocupar um lugar num carbono e o H+ vai ocupar um lugar no outro carbono, desfazendo aqui a dupla ligação, né? Não tem mais a necessidade da dupla ligação a partir do momento em que cada um ganha um grupo químico para si. Tá? Então, nós temos aqui o OH, ele vai entrar e fazer uma ligação com este carbono. Quando ele faz a ligação com este carbono, automaticamente se desfaz a dupla. Mas quando se desfaz a dupla, o outro carbono ainda não está satisfeito de ligação química. Então forma o que nós chamamos de carbânion, que seria esse carbono com uma carguinha negativa, o que gera a necessidade da entradinha do Hzinho que falta da água. Né? Então lembra que eu falei para vocês que a água é OH- e H+. Então o OH é o primeiro elemento que entra. Na hora que ele entra nesse carbono, desfaz a dupla. Desfez a dupla, formou temporariamente um carbânion aqui, que automaticamente já capta o hidrogeninho que está faltando, né? Captar da molécula da água, satisfaz sua necessidade de ligação química e pronto, estamos com as ligações químicas completas. Tá? Então, desfizemos a dupla ligação. Tá? Então, a fumarase, ela desfaz a dupla ligação que acontece aqui entre os carbonos por meio da entrada de água, né? Promove a formação aí de um grupo OH na estrutura da molécula, chamando agora a molécula malato. Tá? Então, o malato, vamos mostrar lá na reação química, né? Nós tínhamos aqui o fumarato, né, que tinha aqui uma dupla ligação entre os carbonos, recebeu a água através da fumarase, né? E cada carboninho desse, um ficou com o OH e o outro ficou com o H da água, ok? Então, nós vemos lá, um ficou com o OH e o outro ficou com o Hzinho da água, completando suas ligações, desfazendo a dupla ligação. Então, essa foi a função da fumarase. O malato agora vai sofrer a próxima reação, né, que é a transformação de malato em oxaloacetato. Então, nós vamos ter uma enzima aí que se chama malato desidrogenase, vai ser a nossa última reação de óxido-redução no ciclo. Tá? Então, como eu disse para vocês, no ciclo do ácido cítrico nós temos reações de óxido-redução. Então, nós vamos ter vários processos de óxido-redução. Né? Se vocês olharem, o ciclo tem, contando desde a primeira reação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reações químicas. Dessas 8 reações químicas, reparem que metade delas são processos de óxido-redução. Né? Reações de óxido-redução são 4. Ó, essa que tem o NAD, essa que tem o outro NAD, essa que tem o FAD e essa que tem outro NAD. Né? Então, são 3 reações, né, onde a gente tem óxido-redução envolvendo NAD
e uma oxirredução aqui envolvendo o FAD. Tá? Então, ele é um processo importante, né, de oxidação biológica, né, onde nós vamos ter a formação aí destes elementos reduzidos que servirão para posteriormente serem oxidados e fornecerem os elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, ok? Então, última reação agora, né, uma reação também de oxirredução, malato sendo transformado em oxaloacetato por meio de uma enzima que se chama malato desidrogenase. Tá? Então, vamos ver como que a malato desidrogenase vai atuar neste processo. Então, nós temos aí a molécula de malato que vai ser transformada em oxalacetato por meio de um processo de oxidação. É uma oxidação bastante visível, né? A gente está enxergando ela aqui. Então, nós temos a saída deste hidrogênio e deste hidrogênio, gerando então uma C dupla O. Então, aparece aqui, ó, uma C dupla O, produto da saída deste hidrogênio e deste hidrogênio, promovido pela enzima malato desidrogenase, e estes hidrogênios retirados, né, da molécula serão transferidos aqui para o NAD. Né? Então, o NAD vai sofrer processo de redução, vai sair na forma de NADH mais H+. E a molécula sofreu oxidação. Saiu este hidrogênio, saiu esse hidrogênio e gerou a C dupla O, regenerando aqui então o oxalacetato, o elemento que nós tínhamos utilizado lá no começo para condensar uma molécula de acetil-CoA, formar o citrato e dar início a este ciclo. Por isso é chamado de ciclo, né? Porque nós vamos ter agora, né, na próxima etapa, oxalacetato se condensando com o acetil-CoA por meio da citrato sintase, formando citrato e toda a volta novamente, né? Lembrando que vindo lá da via glicolítica, nós tínhamos duas moléculas de acetil-CoA formadas, né? Porque ao final da via glicolítica formou 2 piruvatos. Se formamos 2 piruvatos, formamos duas moléculas de acetil-CoA e temos então aí duas voltas neste ciclo para cada molécula de glicose que sofre degradação, ok? Bom, mas este ciclo acontece sempre na mesma velocidade? Este ciclo vai acontecer se eu estiver dormindo ou se eu estiver correndo na mesma velocidade? Obviamente que você está pensando aí na sua cabecinha que não, né? Este ciclo vai acontecer em momentos nós vamos precisar de mais e momentos nós vamos precisar de menos, né, deste ciclo funcionando, e depende do tipo celular. Se nós estamos falando, né, de uma célula muscular em alto trabalho, ou se nós estamos falando de uma célula neurológica, né, de um neurônio funcionando, você está pensando, você está estudando bioquímica, né? Então, o seu neurônio está gastando bastante energia porque está fazendo as conexões das informações, e tem um momento de repouso, um momento que você está dormindo, um momento que você não está gastando grande parte da sua energia, porque você está no momento mais de repouso da célula. Obviamente que esse ciclo acontece sempre, o tempo todo, porque o tempo todo, mesmo em repouso, suas células estão, né, mantendo as atividades, mantendo aí o metabolismo basal, né, de funcionamento, mas a nossa necessidade energética, claro, vai variar de acordo com o momento celular. Então, o que acontece? O que vai fazer este ciclo acontecer com maior velocidade ou menor velocidade? A necessidade. Necessidade de quê? De energia. Então, se eu tiver bastante energia, se eu tiver bastante fornecimento de ATP, nós vamos precisar deste ciclo acontecendo mais rapidamente, se eu estiver precisando de bastante. Agora, se eu estiver precisando de pouquinho, eu vou precisar que este ciclo aconteça menos. Então, a regulação do ciclo vai acontecer principalmente pela necessidade. Então, o controle do ciclo ele vai ser exercido em 3 pontos principais do ciclo. Tá? Então, no ciclo, nós vamos controlar basicamente 3 enzimas chaves. Tá? Vai ser um controle chamado de regulação alostérica enzimática. Então, nós vamos parar o trabalho enzimático, né? Pelo menos numa parte, né, das enzimas ali disponíveis para o ciclo, nós vamos parar o processo em 3 pontos principais. A enzima de regulação no ciclo será a citrato sintase, a isocitrato desidrogenase
e a complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase. Essas no ciclo propriamente. Mas nós temos também um outro elemento, né, que abre as portas para a entrada de fornecimento de acetil-CoA no ciclo, em se tratando, né, advindo lá de carboidrato, como é o caso que estamos estudando, que é a transformação do piruvato em acetil-CoA. Então, transformar o piruvato em acetil-CoA, mediado pela enzima complexo piruvato desidrogenase, essa enzima também será um ponto de regulação. Tá? Só que essa enzima não faz parte do ciclo, né? Ela faz parte de um fornecedor de matéria-prima para o ciclo, que é o acetil-CoA. Então, no ciclo, nós temos 3 pontos de regulação. A primeira enzima, que é a citrato sintase, a enzima de condensação, a isocitrato desidrogenase e a complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase. Esses 3 pontos são pontos de regulação, de controle no ciclo. E aí nós vamos ter depois também a regulação fora do ciclo, que é a conversão de piruvato em acetil-CoA, à medida em que a gente já tenha muita matéria-prima e não precise, né, de fornecer mais acetil-CoA, uma vez que o ciclo já está satisfeito aí na sua função de produzir energia, certo? Então, controle do ciclo do ácido cítrico exercido em 3 pontos, né? Então, 3 enzimas aí do ciclo desempenham aí um papel regulatório, né? Mas a gente também tem esse controle fora do ciclo na reação da complexo piruvato desidrogenase. Quais são os principais elementos que vão fazer a regulação? O principal elemento, vocês estão vendo, é a necessidade ATP e necessidade de fornecimento de NAD na sua forma reduzida, né? Então, NADH. Então, estes elementos são elementos importantes, né, de regulação do ciclo, né? Então, nós vamos ter aí, né, tanto a presença do ATP quanto do NADH sendo um indicador de que a gente já está, né, produzindo bastante energia, já estamos satisfeitos em energia, né? Então, o ATP, o NAD, reparem que eles participam de todas as inibições, o ATP, NAD, ATP, aqui, né? E aqui o NAD. Ah, então, nós vamos ter essas moléculas, né, sendo importantes indicadores para as enzimas de que já está bastante, já está satisfeita a necessidade ou não, a gente precisa de produzir mais energia, né? Então, o nosso nível de ATP e ADP, que seria a forma de mais baixa energia, e o AMP, que é mais baixa energia ainda, né? Vão indicar o ciclo precisa acontecer, a gente precisa aumentar a velocidade deste ciclo porque estamos precisando de fabricar bastante energia. E nós temos quando tiver bastante ATP, que é a energia já formada, e bastante NADH, que eu falei para vocês, vai ser um combustível importante para formar energia lá na cadeia transportadora de elétrons, né, fosforilação oxidativa. Então, esses elementos em alta significa que estamos tranquilos com relação à energia. Esses elementos em baixa significa tá ruim, estamos precisando produzir energia porque a energia está baixa por aqui. Tá? Estamos gastando bastante e estamos então precisando produzir mais. Tá? Então, o vermelhinho aqui significa o que está inibindo a enzima. Tá? Então, inibe, né? O vermelhinho significa parada, né? A enzima está parada, está no sinal vermelho, está parada. E o verde significa, né, siga em frente, né? Precisamos de produzir energia, siga em frente, siga em frente. Então, seria os processos, né, ativadores, né, da nossa via enzimática. Tá? Então, dentro do ciclo do ácido cítrico, nós vamos ter aí, né, a enzima citrato sintase, sendo, né, uma enzima alostérica que ela é inibida por uma alta demanda de ATP, né, e de alta produção, né, de ATP e de NADH. Ela também é inibida pelo próprio produto, né, que é o citrato. Então, quando o citrato está se acumulando, a gente dá uma freadinha na atividade da enzima, né? Então, o citrato também inibe essa enzima. E succinil-CoA, tá? Então, o succinil-CoA, que é um elemento aqui embaixo, né? Como eu disse para vocês, a ligação de CoA, quando se desfaz, né? A ligação do tioéster é uma ligação importante, né? Que fornece energia para as formações de GTP e, consequentemente, formação de ATP, né? Então, ele também é um elemento que indica para a enzima
olha, tá tudo bem, né? Se ele estiver em alta concentração, estamos já produzindo bastante energia. Então pode parar um pouquinho o seu trabalho, tá? Então são os indicadores aí de sinal vermelho, pare por enquanto o trabalho enzimático, tá? À medida em que a gente vai utilizando, né, esses ATPs produzidos aqui num primeiro momento a gente estava com bastante, né, e eles vão sendo consumidos, a gente vai tendo um acúmulo de ADP nas nossas células. E aí esse ADP vai lá e avisa a enzima, olha, siga em frente, né, faz as transformações porque a gente está precisando produzir energia agora. Então ela vai ser um ativador da enzima, né? Então nós temos aqui os inibidores, esses elementos, e nós vamos ter os ativadores. Então, o ADP vai lá e indica para a enzima, olha, a energia está baixa, precisa dar sequência aí no processo para produzir mais, tá? Da mesma forma, a isocitrato desidrogenase vai ser uma enzima, né, que vai também ser um ponto aí importante de regulação deste ciclo, também uma regulação alostérica importante, né? Então, o ADP e o NAD, né, vão ser processos que vão indicar para essa enzima que ela precisa trabalhar mais, e essa enzima é uma enzima que precisa de cálcio. Então, quando a gente eleva a concentração de cálcio dentro da célula, né, também é um indicador de funcionamento necessário dentro deste ciclo. Tá? Então, principalmente essa questão da modulação pelo cálcio, a gente estuda isso bastante em modulações hormonais, né? Então, a enzima aqui também é ativada pela presença do cálcio. Então, o ATP alto inibe a enzima, a baixa de energia, né, que é o ADP, indica que essa energia, né, precisa ser produzida, né, mais, então é um ativador da enzima. Outro inibidor que nós vamos ter de um outro ponto de regulação, né, é do complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase, né, aonde nós vamos ter aí também, né, um terceiro ponto regulador, aonde ATP, NAD alto, né, succinil-CoA alto vão inibir essa enzima e nós vamos ter essa enzima também sofrendo forte influência aí do cálcio, né, na cascata hormonal e também as baixas concentrações de energia, por consequência, vão refletir, né, no trabalho dessa enzima. Tá? Bom, então esses são os pontos importantes aí. Então, essa característica, né, de pontos de regulação por meio da influência especialmente do ATP e do NADH, elas vão refletir, né, essa célula, né, a atividade, tanto o processo de atividade quanto de repouso dessa célula. Né? Então, quanto mais ativa essa célula, mais consumo nós vamos ter de ATP e de NADH, o que vai gerar mais ADP e NAD na sua forma oxidada. Então, o ADP e o NAD na forma oxidada vão estimular, né, este processo a acontecer mais. E, por consequente, né, nós vamos ter, quando as concentrações de ADP e de NADH estiverem altas, nós vamos inibir o trabalho dessa enzima, porque já vai, dessas enzimas, né, porque já vai indicar que as necessidades de energia estão bem supridas nesta célula. Tá? Então, essa característica de inibição e de ativação do ciclo, ela está intimamente relacionada, subordinada às concentrações de ATP, ADP, né, o AMP, ali no caso da complexo piruvato desidrogenase, e do NAD na sua forma oxidada ou reduzida. Então, isso está diretamente relacionado aí com a regulação deste ciclo. Então, as demandas energéticas e as demandas aí de NAD oxidado e reduzido, que tem, né, uma influência sobre a produção de energia, que será estudado um pouco mais à frente. Ok? O ciclo, né, ele é considerado, né, também, nós vamos ter uma importante questão aqui no ciclo. Por quê? O que eu disse para vocês lá no começo? Que este ciclo, ele servia não só para processo catabólico, que foi o que nós estudamos, mas que ele servia também para processos anabólicos. Lembra disso? Quando nós falamos que o ciclo do ácido cítrico era um ciclo anfibólico, né? Ele fazia tanto os elementos intermediários dele serviam para os processos aí, seguindo, né, durante todo o processo que nós estudamos, para os processos de oxidorredução,
com o destino de formação de energia, que aí seria um processo mais catabólico de quebra, né? Gera CO2, CO2 sai, né? Nós quebramos a molécula propriamente, como também os elementos intermediários do ciclo em pontos específicos vão servir para vias metabólicas de construção, né? Vias anabólicas, né? Só que com isso nós temos o quê? Se nós pensarmos, né, se essa célula tiver num alto percurso energético e também em altas construções em processos anabólicos, nós teríamos como se fosse um déficit, né, de alguns intermediários do ciclo. E aí como que nós, né, o oxalacetato, por exemplo, ele que renova aqui a entrada no ciclo, mas e se eu destinar ele para a produção de outras coisas? Teoricamente eu vou acabando com oxalacetato, ou vou acabando com malato, com succinil-CoA, com alfaceto-glutarato, então ao invés do alfaceto-glutarato seguir para cá, ele escapa daqui e vai para uma outra via, e aí? Aí eu fico sem esse intermediário, né? Então, nós temos uma coisa muito interessante, né, que nós temos que ter uma capacidade de ficar renovando os elementos intermediários deste ciclo, né, especialmente de renovar, por exemplo, o oxalacetato ou o malato, né, que são elementos aqui que um, por consequência, gera o outro, né, aqui numa reação intermediária. Então, nós temos que ter como gerar elementos intermediários por uma outra via para que este ciclo não pare ou não sofra um déficit, uma vez que seus intermediários servem para, né, outras finalidades que não só, né, essas reações extremamente importantes que vimos de processo de oxirredução. Então, nós temos algumas reações que são chamadas aí de reações anapleróticas, né, que são reações que vão gerar aí intermediários do ciclo, né? O termo anaplerótico significa preenchimento, né? Até deixei escritinho aqui para vocês. O termo anaplerótico significa preenchimento. Então tem momentos em que é como se a gente fosse usando as moléculas ali do ciclo, a gente sofresse um processo de deixar alguns buracos ali no ciclo. Mas a gente não pode deixar buracos porque ele é um ciclo e, né, as coisas têm que ir acontecendo ali numa sequência. Então, como que a gente supriria esses buracos, né? Então, nós temos aí as reações chamada então de reações anapleróticas, tá? Então, nós temos, por exemplo, conversão de piruvato com uma carboxilação acontecendo aqui por uma entrada de carbonato, com gasto energético, né? Nós temos uma enzima que se chama piruvato carboxilase, que gera, por exemplo, oxalacetato, né? A gente consegue também pegar o fosfenol piruvato lá da via glicolítica, né? Fazer uma reação também com CO2, né? Pela Pepsi carboxilase, carboxiquinase, desculpem, e gerar oxalacetato, o fosfenol piruvato também com carbonato, pela PEP carboxiquinase também gerando oxalacetato, o piruvato, né, também aqui sofrendo a reação, né, com o carbonato, né, por uma enzima chamada de enzima málica, com a entrada aqui de um NAD-PH, né, que é um NAD que vocês vão estudar um pouquinho mais à frente, né, gerando malato. Ou seja, nós temos recursos para conseguir gerar intermediários para que a gente não deixe buraco no ciclo, quando a gente precisa, né, de intermediários do ciclo para nutrir outros processos, né, como processos de biossíntese de determinadas substâncias. E nós temos algumas células que são mais, né, células mais voltadas a esses processos de biossíntese e que também precisam manter o ciclo de Krebs funcionando para fornecer energia para elas, né? Então nós temos alguns tecidos que são ricos nessas enzimas aí para essas reações anapleróticas, né? Como é o caso, por exemplo, aqui do fígado e dos rins, coração, músculo esquelético, né, que vão conseguir regenerar aqui e produzir oxalacetato para fazer esse preenchimento do ciclo. Essa reação, né, nós temos aqui preferencialmente acontecendo em vegetais, leveduras e bactérias, aí não envolve o nosso organismo, né? E essa reação da enzima málica, por exemplo, né, nós temos ela amplamente distribuída tanto nas células eucarióticas quanto nas procarióticas, que são as bactérias, né? Então, nós vamos ter aí, né, alguns tecidos, claro, que são tecidos geralmente de alta síntese, eles vão precisar mais, né, de mais enzimas para fazer este processo. Já a enzima málica a gente tem distribuída de uma forma um pouco mais ampla, tá? Mas essas reações anapleróticas seriam essas reações para preencher estes possíveis, né, buracos que ficariam quando a gente desvia elementos intermediários do ciclo para vias biosintéticas. E aí a gente não pode deixar esse buraco se formar, né? Então nós temos aí essas reações para o preenchimento
destes elementos intermediários, ok? Como eu disse para vocês, né, o ciclo do ácido cítrico, ele vai servir basicamente, né, para a formação aí de reações, para dar impulso aí, né, a reações de óxido-redução, né, então nós temos em vários pontos reações de óxido-redução, né, ó, NAD sendo formado aqui, NAD sendo formado aqui, FAD sendo formado nessa outra etapa, NAD sendo formado aqui nessa etapa também, né? Então nós temos aí vários pontos formando NADs e FADs, né? Que é oxidando as moléculas e reduzindo, né, a estrutura destes transportadores de elétrons que vão ter um destino, tá? Que é a cadeia transportadora de elétrons, fosforilação oxidativa, que vocês verão numa próxima aula. Okay? Espero que vocês tenham entendido, né, que o ciclo do ácido cítrico é um ciclo que se destina, né, a essas reações de oxirredução para formar estes elementos que vão fazer uma conexão com outro ponto. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido essa aula. Meu muito obrigado pela vossa atenção. Tenhamos todos, né, uma boa prática deste estudo agora. Ok? Muito obrigada.